continuidade aqui, pegando um conceito de socialismo, só para a gente ir tratando ao mesmo tempo o socialismo e o capitalismo, é o seguinte. O socialismo é uma palavra que, de acordo com várias pessoas, tem muitos significados, tendo assumido diversas formas em todo o mundo. O socialismo se aplica com a precisão aos regimes totalitários. Por exemplo, do Stalin, do Fidel Castro, do falecido Fidel Castro, do falecido Hugo Chávez e por aí vai. Na Índia, Suécia e tal. Aí eu disse a vocês que eu falaria que a Suécia é um exemplo que muitos usam para dizer porque o socialismo deu certo. É curioso que quando você fala o seguinte para um socialista: por que o socialismo não deu certo? Ele diz: não, nós não tivemos a experiência ainda plena do socialismo. Todos os experimentos que nós identificamos como socialismo e não deu certo, o que o socialista vai dizer? Que aquilo não era socialismo. Então eles só vão entender que socialismo é aquilo que deu certo. Como nada deu certo, na lógica deles ainda não houve socialismo. Mas todas as vezes que ele foi tentado, houve fracasso. Houve fracasso. Porque na verdade o socialismo não está preocupado com a economia, está preocupado com o poder. Todo regime socialista, ou que se pretendeu socialista, são regimes totalitários. Todos, sem exceção. China, Coreia Vermelha, Venezuela. Veja o caso aí da Venezuela. O problema, eu não vou falar nem do petróleo, eu vou falar da questão dos mercados de alimentos. Estados Unidos, em certa medida, principalmente na época do New Deal, a Suécia passa por um problema recente, que é o seguinte: a população está ficando velha na Suécia. E quem se forma na Suécia, o jovem, ele vai para outro país trabalhar, porque lá se ganha pouco. Mas tem estabilidade, mas ganha pouco. O cara quer se dar bem. O cara vai para os Estados Unidos, o cara vai para a Inglaterra, o cara vai para Hong Kong, Singapura, não sei o quê. O que está acontecendo com a Suécia? Está ficando impagável. O custo social está ficando impagável. Provavelmente quebra. Então muitos suecos, em que pese ali, mas ali você tem tranquilidade. Sim, para quem já é rico. Mas para quem está iniciando a vida, tem uma dificuldade de inserção de mercado. E também o cara quer ganhar... As pessoas querem andar de Ferrari, né? Quer andar num carro importado, quer comer num lugar legal. Aí você não tem grana. Não, mas fica tranquilo, aqui todo mundo come igual. Aqui isso aí uma vez um cara disse para mim: o ministro da Suprema Corte sueca anda de bike. Cara, esse argumento é muito merda. Assim, daí que ele anda de bike? Seria bom se ele andasse de Evoque. Lá os advogados são pessoas mais simples. Mas você perguntou se eles querem isso? O Estado está te impondo essa tranquilidade que talvez você não queira. Eu prefiro 1000 vezes mais a adrenalina de Nova York do que a pasmaceira de, de Estocolmo, entendeu? Então, é uma questão de não perguntaram para o povo o que eles queriam. Simplesmente o Estado disse: isso é melhor. A juventude começou a dizer: não, isso não é bom, eu vou procurar outros lugares. E assim estão fazendo. E o custo para manter os idosos? Tudo bem, né? Eu sei que é pernicioso o que eu vou falar, mas é verdade. Talvez o coronavírus esteja aí para isso, né? Qual é a taxa de mortalidade aí do coronavírus? Está nos idosos, né? Talvez é para fazer essa limpa mesmo, né? Eu sei que tem teorias conspiratórias que vão dizer isso é obra do capitalismo, né, que querem limpar. Não. Infelizmente, determinados países, por manter um custo muito alto social e não investir naquilo que Mises criticava, né, controle de natalidade, não, tinha que permitir que as pessoas fizessem mais filhos mesmo, mas aí é fazer filhos, a sociedade crescer, mas impor a liberdade, bizarra essa frase, mas é permitir que a liberdade seja plena.
os indivíduos empreendam. Quanto mais gente empreendendo, mais Mark Zuckerberg teremos, mais pessoas que são estrelas aí no mundo capital, em que pese eles tenham políticas progressistas, mas fato é, eles contribuem muito com o capitalismo. E não se esqueça da pergunta que eu fiz, ou melhor, da afirmação que eu fiz no início, que rico não deve pagar imposto, e vocês vão entender. Bom, vamos lá. O Estado pode trabalhar em 3 níveis, a rigor: da taxação, regulação e administração. O que é taxação? Ele vai tributar o indivíduo. Tributo é roubo? O ANCAP adora essa frase, né? Tributo é roubo? Eu não chegaria a dizer que é roubo, mas é escravidão. Porque você não tem opção. O Estado vai falar o seguinte para você: paga. Fala, não quero. Fuzil na cara. Processo, cartinha, fuzil. Cadeia. Sonegação de imposto é cadeia. Cadeia. Então há um regime aí que você não consegue se desvencilhar. Agora, nós temos que olhar pelo outro lado. Se a gente não pagar tributo, como que os mais pobres vão ter o mínimo, o básico? Não vão ter. Nós estamos preparados para colocar essas pessoas realmente à margem da sociedade e, portanto, talvez aí correndo sério risco de sobrevivência? Eu não, prefiro contribuir. Mas eu acho que tem que ser algo gradativo e que essa taxação em algum momento diminua e faça com que pessoas que precisem, outrora, né, no passado precisavam, comecem a aprender a empreender, para que essas pessoas tenham aí uma chance de prosperar na vida. E aí você vai, na medida do possível, diminuindo o Estado. A lógica anterior do Brasil era inversa. Tanto é que, para quem me assiste aí é formado em Direito ou está se formando, nas universidades, a pessoa entrava, ainda é assim eu acho, o cara fala assim: vou me formar em Direito, vou passar num concurso. Quer um pensamento mais socialista do que esse? Cara, o cara não quer empreender na iniciativa privada. Não quer. Ele está falando, não quero. E que é pior, tem universidade que fomenta isso. Venha para cá, você vai ser aprovado em primeiro lugar num concurso público. Caramba, você não está incentivando a iniciativa privada? Por quê? Porque nós entendemos que o servidor público no Brasil é o cara que deu certo. Meu filho passou no Banco do Brasil. Meu filho, aí no direito, é um juiz. Se deu bem na vida. Se você vai num país capitalista mesmo, não pleno, mas mais ao capitalismo, o cara virou servidor público. Porra, não deu certo esse cara, hein? Estados Unidos. No direito, quem deu certo no direito? Quem é advogado. Que é o cara que está na iniciativa privada. Quem deu errado? O cara que virou juiz. Aí esse cara não deu muito certo na profissão. Aqui a lógica é diferente. Servidor público é o cara que deu certo. Eu sei, de uma forma bizarra, uma vez eu cheguei na faculdade, tinha um cartaz, onde eu dava aula, tinha um cartaz, a foto de um cara assim, aprovado na AGU. Parabéns. Como assim? Estou parabenizando o cara que foi aprovado no concurso público? É isso que eu estou fazendo? Cadê a faixa assim, ó? Advogado de sucesso. Parabéns. Não tem. Empresário de sucesso. Opressor. Maldito. É sempre assim, né? Ou deu sorte na vida esse cara, hein? Por quê? Empreendeu e ficou milionário. Quer ver um exemplo? Quem mora em bairro simples, eu venho de um bairro simples, da periferia da grande São Paulo. Aí você fica um pouquinho melhor na vida. O que os outros vão dizer pra você? Deu sorte, hein? Esse deu sorte. Sorte? Cara, sorte se eu jogar 6 números na Mega Sena e ganhasse. Isso é sorte pra caramba. Agora, trabalhar que nem um cavalo, empreender, correr risco, tomar prejuízo, insistir, perseverar, isso não conta no cálculo brasileiro, não. No cálculo brasileiro é sucesso, passou no concurso do Banco do Brasil,
fracasso é empreendedor. E se o cara empreender e der certo, sortudo. Essa é a lógica do Brasil. Essa é a lógica do Brasil. A regulação, a taxação, ela existe para custear esse benefício social que existe. Bolsa Família, segurança, bababá, esse monte de coisa. Privilégios e por aí vai. Aí ele trabalha num segundo plano, na regulação. O Estado é tão incompetente que ele não fomenta para que você empreenda. Além disso, ele vai regular o que você não pode empreender. Quero montar uma empresa de energia elétrica. Não pode. Quero montar uma empresa de telefonia. Desde que você compra isso. O cara deixa quieto. Quero abrir uma padaria. Licença tal, alvará tal, bombeiro. Você precisa do bombeiro, cara. Ah, vai que pega fogo. Então, o bombeiro, em tese, tinha que estar lá para apagar o fogo. Não eu apagar o fogo. Eu pago para ele lá apagar o fogo. Não, mas você tem que pôr um hidrante. Aí você tem 3 tipos de hidrante. Para fogo elétrico. Cara, você acha que ela vai lembrar? Ah, é pó químico, vou ficar lendo lá. Pegando fogo, esse fogo originou da onde? Foi curto. Ninguém... Lembra do kit segurança que tinha dentro do carro? Que é mais intervenção do Estado. Aí o cara vai lá, o cara sofre um acidente. Pega aquela maletinha. Sabe, essas coisas, essas regulações do Estado, elas beiram a bizarrice. Tem regulação que não impede o capitalismo, mas elas são bizarras tal como. Quer ver uma regulação? Não entrar no elevador quando ele não estiver parado no andar. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Alguém ia entrar no elevador se ele não estivesse lá, e aquela placa de aviso que se a lei está dizendo que só pode entrar se o elevador está lá, isso motiva alguma coisa a pessoa abrir e falar, não, eu ia me suicidar, mas a lei proíbe. Você percebe que o Estado, ele começa a regular tudo isso para a gente viver aquilo que o George Orwell dizia, né, no 1984, esse grande Big Brother aqui, é o Estado nos regulando para, enfim, o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Por isso que eu sou contra a pauta moral. O Estado definiu o que é cultura, o que é moral, o que é educação, o que você deve ensinar para os seus filhos. Isso é problema meu. Não poderia ser do Estado. Não deveria ser do Estado. Por isso que eu disse, acaba com o MEC. Não é um problema pessoal com um ministro tal ou outro. Acaba com o MEC. Dá um voucher para quem precisa e o cara procura uma escola da iniciativa privada. Sacaram a ideia aí? Mesma coisa que saúde. Acaba com o SUS. Dá um voucher para cada um. O cara procura aí a iniciativa privada. Vai no hospital A, hospital B. Além de você fomentar a iniciativa privada, você ainda dá autonomia para o cidadão. Aí vem o Estado e fala, o cidadão não está preparado para essa liberdade. Quem disse? Quem disse? Somos nós, inclusive, segundo Mises, pela democracia do consumidor, que definimos o que é bom e o que é ruim para a sociedade. Esse é o socialismo, é esse plano centralizador do que é bom ou ruim para nós, do que nós devemos ou não consumir. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. A historinha é a seguinte. Como vocês sabem, e se não sabem, saberão agora, é o seguinte. O Brasil, ele já foi o país mais rico do que os Estados Unidos no Segundo Império. No Segundo Império, o Brasil era mais rico que os Estados Unidos. Eu sei que vocês vão falando, não, mas não é possível, não aprendi isso na escola, mas era. Mas era mais rico. O que aconteceu? Veja a diferença de fomentar o mercado e políticas estatais. Na época, o café dava muito dinheiro. E dava mesmo.
O que o Estado fez? Pessoal, vamos produzir café. Todo mundo, vamos produzir café. Vou dar subsídios para vocês. Vamos produzir café, vamos produzir exageradamente. O que os Estados Unidos, na época, fizeram? Vamos emprestar dinheiro para a pessoa fazer roupa, carro, tecnologia, enfim. Anyway. O Brasil virou o maior produtor de café do mundo. Certo? Aí o brasileiro, por exemplo, vamos imaginar que o meu avô decidisse, na época, investir em sofá, tecido de sofá. Aí ele ia lá num Matarazzo, batia na porta do Matarazzo e dizia assim: senhor Matarazzo, eu gostaria de ter dinheiro para produzir carro ou capa de sofá. Você tá louco que eu vou te emprestar dinheiro para isso? Eu vou dar no café, que o risco é zero. Se não der certo o café, o governo está dizendo que me devolve o dinheiro. Então toda a economia do Brasil girava em torno do café. Enquanto que os Estados Unidos pulverizava os seus investimentos em outras coisas. Resumo da ópera: na época de Getúlio Vargas, tinha tanta gente produzindo café, tinha tanto café, que não tinha gente para consumir tanto café. O que aconteceu com o preço do café? Ele ia cair o preço. Aí o Getúlio Vargas disse: eu tenho a grande ideia. Vou jogar 80 milhões de toneladas, repito, 80 milhões de toneladas no mar para controlar o preço do café. Ele jogou 80 milhões de toneladas no mar de café. Por isso que eu não como peixe, cara. Eu tenho certeza que os peixes do Brasil são todos viciados. Os caras tomam cafeína, 80 milhões de toneladas de cafeína. Essa foi a política estatal para controlar o preço. Os Estados Unidos precisou passar por isso? A rigor não. Porque ele tinha pulverizado as suas aplicações. Aí surgiu luz, né? Lá Thomas Edison, surgiu lá. Eu sei que aqui vai ter divergência, os irmãos Wright. Eu sei que vai ter divergência, porque o brasileiro vai falar que foi o Santos Dumont que inventou o avião. Surgiu as empresas Rockefeller, surgiu o Bill Gates, o cara da Apple. Por que você acha que surge todas essas coisas ali? Porque há um investimento nessas iniciativas. E no Brasil, só commodities, só economia primária. Esse foi o problema do Brasil no início do século passado. Foi investir em uma única coisa, economia primária, e esquecer o resto. Então esse foi um problema gravíssimo. Bom, aí o Brasil mudou de lá para cá, aprendeu com os Estados Unidos? Não aprendeu. Vou falar por quê. O brasileiro, o governo brasileiro, não estou falando governo atual, estou falando os governos brasileiros, pensaram o seguinte: precisamos administrar. Então eles trabalham em 3 níveis. Na administração, na regulamentação e me falhou aqui, na taxação. Aí tem um problema no Brasil que, se você tocar nesse assunto, você vai encontrar muita divergência. Protecionismo. Seguinte: o Estado é incompetente de deixar você empreender, porque taxa muito alto. O que ele fez? O cara começava a produzir aqui no Brasil. Vou pegar aqui uma empresa de sapato. Começava a produzir um sapato no Brasil e o custo dele era de, sei lá, R$30 por peça. Na China, R$30 por peça, porque aqui a tributação é alta. Na China, o cara consegue comprar um sapato por R$10. Então o revendedor fala: por que eu vou comprar da empresa brasileira? Vou comprar da China, vendo por 20. Aqui eu tinha que comprar por 30 e vender por 40. O que a empresa brasileira começa a sofrer? Um problema da democracia dos consumidores, certo? Aí vem o problema. O governo teve a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, vamos taxar
os produtos da China mais alto do que a taxação interna para equilibrar a relação? Ou seja, numa única tacada ele ferrou a indústria interna, portanto não gera trabalho, porque a taxação é alta, salário mínimo, etc. E de outro lado ele ferrou a vida dos consumidores, taxando o que vem de fora, ou seja, você não consegue comprar barato e você não consegue produzir barato. Mas essa administração, Milton Friedman, ele explicou da seguinte forma: existem 4 formas de você gastar o seu dinheiro. A primeira forma é quando gastamos nosso próprio dinheiro com nós mesmos. Aí nós vamos ter uma preocupação com qualidade e preço, certo? Então você vai comprar um presente para você. Por exemplo, vou comprar esse relógio para mim. Então eu vou lá na Vivara, vou comprar o relógio da Tommy, falar, porra, relógio bom, boa qualidade, preço bom, meu dinheiro, então eu quero comprar algo bom, preço bom, certo? Segunda forma de você lidar com o teu dinheiro, quando você gasta o seu dinheiro com outra pessoa, você vai comprar um presente para alguém. O que você pensa nessa hora? Pô, preciso ver o preço aí. Preciso ver o preço. Só você não foque muito na qualidade. Vou dar uma agenda de presente. Então você vai ter cuidado com o teu dinheiro. Terceira forma de você gastar o seu dinheiro, ou de gastar dinheiro, é gastar o dinheiro de outra pessoa com você. Aí você não tem muita preocupação com o preço, mas com a qualidade sim. Pô, eu vou lá, meu pai me deu cartão para eu comprar o relógio. Pô, vou comprar o melhor. Mas você se preocupou pelo menos com a qualidade, certo? Então, no primeiro caso, você se preocupa com a qualidade e preço. No segundo, com a qualidade e nem tanto com o preço, nem tanto com a qualidade. No terceiro caso, que é o dinheiro dos outros para lhe dar um presente, você se preocupou com a qualidade e não com o preço. Na quarta possibilidade de gastar o dinheiro é quando você gasta o dinheiro de outros para com outras pessoas. Aí você não tem compromisso nem com preço e nem com qualidade. É exatamente aí onde o Estado se enquadra. Ele gasta o teu dinheiro com outra pessoa. Você acha que o cara do correio está preocupado se sua carta vai chegar em tempo recorde e bem embalada? Tá cagando, ele tá ganhando 35 mil para estar lá, o presidente dos Correios. Se ele for esperto, ele ainda ganha uns 300 mil por mês. Fica 4 anos e vai embora. E o cara da Amazon tem que entregar bem, produto tem que estar legal, tempo recorde, para que você contrate de novo a Amazon. E o correio? Não está preocupado, porque é o teu dinheiro para com os outros. Perceberam? Então Friedman foi preciso nisso. A administração do Estado é ruim porque ele gera o seu dinheiro para outras pessoas. Por isso essa falta de zelo com o dinheiro público. Bom, o capitalismo tem alguns problemas. Vamos pegar aqui o caso de Brumadinho. O coronavírus. Mas vamos pegar primeiro o caso de Brumadinho. O Brumadinho, a Vale é uma empresa que todo mundo vai dizer, não é uma empresa estatal. Mais ou menos. A maior parte das ações da Vale é do governo, principalmente aquelas Golden Share, aquelas ações de ouro, é do governo. Olha o problema por ter a participação do governo. Houve aquela tragédia, aquele crime na Vale. O que vai acontecer? O Estado foi acionado. Estado quem? O Estado juiz foi acionado. As pessoas pediram indenização, Ministério Público multa e coisa e tal. O Estado precisa dar uma multa, precisa arbitrar indenizações a contento. Se a empresa fosse puramente privada, o que o juiz faria? Socaria o fumo, como a gente fala na gíria aí do direito, sem dó nem piedade.
O problema é que o Estado também está na outra ponta. O que ele vai pensar? Tem que ir devagar, porque senão eu posso quebrar o Estado, porque é o Estado que no fim vai pagar essa conta. Quando eu falo Estado, eu falo nós. Então, alguém que geriu mal do Estado trouxe uma tragédia que quem vai pagar é o Estado. Só que nós já pagamos por primeiro para ter uma boa gestão, porque tem dinheiro público lá dentro. Perceberam o drama de você ter uma empresa parte estatal ou uma empresa totalmente estatal? É que se ela fizer um péssimo trabalho, a gente pagou 2 vezes pelo mesmo serviço. Pelo mesmo serviço. Eu paguei para prestar um bom serviço, não foi prestado, e agora o prejuízo que ocasionou o serviço, eu vou ter que pagar. Então, o capitalismo, isso pode acontecer no capitalismo. Pode ter tragédias de Brumadinho no capitalismo. Pode ter tragédias do coronavírus no capitalismo. Mas é melhor que tenha no capitalismo, porque o prejuízo não volta para a sociedade. Fica com o empresário, que geriu mal o negócio. Se a saúde estivesse com a iniciativa privada, surtos como o coronavírus, por exemplo, a gente poderia atribuir culpa a alguém. Agora não dá para atribuir. É uma tragédia, é um acidente. Sim, porque se fosse atribuir culpa, seria ao próprio Estado. O Estado arrogou para si a monopolização, por exemplo, da Vale, no caso aí de Brumadinho, Mariana, da saúde. Então o Estado roga para si esse monopólio. Não presta um bom serviço. Logo, somos punidos 2 vezes. Certo? Bom, por que nós temos... Olha eu fazendo tragédia aqui. Não precisa cortar não. Faz parte. E vai cair de novo. Agora que eu vi que enroscou no meu bolso aqui. Por que nós temos essa mentalidade anticapitalista? Eu tenho quantos minutos ainda aí, produção? 2? Então eu vou falar da mentalidade. Já passou, na verdade, porque eu já tinha falado atrás. Eu vou falar da mentalidade anticapitalista e aí a gente termina a aula no próximo bloco.